Fala galera, fala minha família! Um prazer enorme, gigantesco estar aqui contigo para mais essa videoaula. Olha só, potência elétrica em resistores. Veja, potência elétrica, o assunto que mais cai no Enem, disparado nos últimos anos, não tem para ninguém, é potência elétrica, top de linha. Então vem comigo, vamos começar a ver a potência elétrica. Mas para isso, a gente precisa primeiro relembrar alguns conceitos. O conceito de potência. O que é a potência em si? Primeiro, o conceito de potência. Potência é energia dividida por tempo. Ou ainda, roubaram minha caneta. Ou ainda, trabalho dividido por tempo. Lembrando que trabalho pode aparecer com essa letra aqui, ou a letra W, né, que lembra work. Mas, enfim, trabalho dividido por tempo. Esse é o conceito de potência. É a rapidez com que certa energia é transformada ou com que um trabalho é realizado. E veja, quando eu falo em rapidez, eu não estou falando necessariamente de um trabalho maior, eu estou falando de um trabalho mais rápido. Por exemplo, eu posso pegar um objeto de 1 quilograma do chão e levar até 10 metros de altura, usando uma escada, por exemplo. Certo? Eu vou fornecer para esse objeto uma certa energia potencial gravitacional. Eu vou realizar um trabalho sobre esse objeto, levando ele do chão até 10 metros de altura. Eu vou gastar um certo tempo para isso. Mas um guindaste, uma máquina, pode realizar esse mesmo trabalho num tempo menor. Então veja, o trabalho pode ter sido o mesmo trabalho que eu realizei, que essa máquina realizou. No entanto, como ela fez isso num tempo menor, a potência dessa máquina vai ser maior do que a minha potência. Um carro, esses carros top de linha, vai de 0 a 100 em 3 segundos. Absurdo. A quantidade de energia cinética é muito grande em um tempo muito pequeno. Eu tinha um Fusca, o meu Fusca ia de 0 a 100 em 3 minutos e meio. Ou seja, ele também chegava a 100 km por hora, mas num tempo muito maior. Por quê? Porque a potência é muito menor. Essa é a ideia por trás de potência. Esse é o conceito de potência. No sistema internacional, nós temos o seguinte: energia ou trabalho é dado em joules, certo? E tempo em segundos. Portanto, a unidade de potência no sistema internacional, joules por segundo, que nós chamamos de watt. Onde watt, vocês sabem, é um W maiúsculo, mas se você tiver que escrever por extenso, você escreve com um W minúsculo, watt. Unidade de potência no sistema internacional. Então, quando você olha, por exemplo, para uma lâmpada de 60 watts, o que isso significa? Que enquanto ela estiver funcionando nas condições normais de funcionamento, ela vai estar consumindo, transformando uma quantidade de energia de 60 joules para cada segundo. 60 joules de energia por segundo. Esse é o conceito de potência. Fechado? Então, estamos começando. Vamos falar de potência elétrica em resistores? Primeiro, relembrando o conceito de potência. Aí, nós vamos agora para a potência elétrica. O que é a potência elétrica? Nós já vimos também esse conceito quando a gente fala em potência elétrica, para chegar no joule por segundo, para chegar na energia por tempo ou trabalho por tempo, usando grandezas da área da elétrica, nós temos que usar o I, que é a intensidade de corrente, multiplicada pelo U, que é a diferença de potencial, a tensão. Eu estou falando na potência em um bipolo qualquer, por exemplo, um resistor. Por exemplo, tá? Você tem aqui uma diferença de potencial de 20 volts. E você tem uma corrente aqui atravessando de 2 amperes. Bom, se você conhece esse valor e conhece esse valor, você sabe qual vai ser a potência dissipada por esse resistor. Sabe, não sabe? Qual vai ser a potência? I vezes U. 2 vezes 20, o que vai dar 40. 2 amperes, 20 volts. Você vai ter 40 watts de potência. Certo? Também já vimos, estamos relembrando esses conceitos. Agora nós vamos avançar para a potência elétrica em resistores. Quando a gente fala em resistores, falar de potência elétrica em resistores, a gente tem que, claro, lembrar do nosso pio, mas olha aqui um exemplo de um resistor.
Esse resistor aqui é um resistor desses mais antigos, onde você tem poucas possibilidades. Eu lembro que eu tinha um chuveiro elétrico na minha casa. Quando eu era pobre, antes de eu trabalhar aqui, certo? Quando eu era pobre, era assim. Você tinha as possibilidades, água fria, desligado, pouco quente, muito quente e pelando. Não tinha outras opções. É o que você tem aqui. Por exemplo, você pode ligar os terminais aqui, usar só uma resistência pequena. Ou você pode ligar nos terminais extremos, usar uma resistência bem grandona. Ou ligar desse até esse, usar uma resistência intermediária. Eu vou te mostrar no decorrer dessa aula a influência que tem o tamanho da resistência com a potência que vai ser dissipada por esse resistor. Mas segura um minutinho, eu só vou fazer um spoiler, eu vou te dar um pequeno spoiler. Quando você usa uma resistência menor, esquenta mais. Quando você usa uma resistência maior, esquenta menos. Mas segura aí, isso é uma confusão que é muita gente tem essa confusão, tá? Então eu vou te mostrar daqui a pouquinho qual é a relação que tem entre esses tamanhos. Fechado? Aqui está o nosso brother, Pio, para que você jamais se esqueça de como que se calcula uma potência elétrica num bipolo. Agora vamos falar de resistores, especificamente de resistores? Vem comigo. Vamos lá. Efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a forma como os resistores convertem energia elétrica em calor. Sempre que um condutor, um resistor for percorrido por uma corrente, ele vai sofrer um aquecimento. Os resistores transformam boa parte, praticamente a totalidade da energia que eles recebem, eles transformam em calor. Claro, tem um pequeno brilho, porque às vezes o resistor fica meio vermelhado, sabe? Um pequeno barulho às vezes. Então parte dessa energia pode ser convertida em outras formas de energia. Mas, basicamente, um resistor transforma energia elétrica em calor. Olha os lembretes aqui, ó. Quando resistores são percorridos por uma corrente elétrica, eles transformam boa parte, diga-se de passagem, da energia elétrica recebida em energia térmica, em calor. Assim, chuveiros aquecem a água. Assim, você tem lá, por exemplo, uma cafeteira mantendo a água quente, esquentando a água. Isso são os resistores. Lâmpadas podem ser consideradas resistores, porque transformam a maior parte da energia que recebem em energia térmica, aquelas lâmpadas incandescentes, lembra? Então, olha só, a potência elétrica de um resistor nos diz quanto de energia elétrica é transformada em energia térmica por unidade de tempo. Lembra que potência é energia por tempo? Então, potência elétrica não vai ser diferente. Lâmpadas incandescentes também podem ser consideradas resistores. Quanto maior a sua potência elétrica, maior o brilho e o calor gerado por elas. Então, o que vai determinar o brilho de uma lâmpada, e o Enem adora questões que envolvem brilho de lâmpada, tá? Quanto maior a potência dissipada por essa lâmpada, maior vai ser o brilho dessa lâmpada. Então, duas lâmpadas, onde uma delas tem uma potência maior que a outra, trabalhando em condições normais, nas condições nominais, que eu vou te explicar daqui a pouco o que significa, aquela que tiver a maior potência é a que vai brilhar mais. Beleza? Então essa é a ideia aqui, ó. Maior o brilho, consequentemente, né? Ela libera um maior brilho exatamente por estar mais quente, por estar liberando mais calor. Potência elétrica em resistores. Agora é a hora, veja. Esse é o nome da nossa aula. Então aqui está a parte mais importante dessa videoaula. Vimos que potência elétrica é π, sabemos disso. Intensidade de corrente vezes a tensão, a diferença de potencial nos terminais desse... Não estamos falando de resistores? Desse resistor. E nós nos lembramos dessa equação aqui. Ela vem da definição de resistência, mas se a resistência for constante, ela pode ser uma expressão da primeira lei de Ohm. Alguns autores dizem que U é igual a R vezes I, chamam essa equação de primeira lei de Ohm. Ela nem sempre vai ser uma expressão matemática da primeira lei. Só vai ser uma expressão se o R for constante. Tá. Olhando essas duas equações e misturando essas duas, a gente pode obter duas outras equações que vão ser muito importantes para que a gente possa determinar a potência elétrica em resistores. Quer ver? Analisa comigo aqui. P igual a I vezes U, beleza? Eu vou vir nessa equação aqui e olha só, U não é igual a R vezes I? Então, no lugar desse U, eu posso substituir por R vezes I. Dessa forma,
Potência pode ser reescrita assim, como I vezes, no lugar do U, eu posso colocar R vezes I. Entendeu? Aí você dá aquela ajeitadinha na equação, vai ficar R I ao quadrado, como sendo uma das expressões que a gente tem para potência envolvendo resistores, resistências de resistores. Uma outra equação seria se eu isolar o I. Experimenta nessa equação isolar o I. Você vai ter a seguinte expressão, I é igual a U sobre R, certo? Dividindo todos os membros por R, o que equivale a passar esse R para cá dividindo. O Pio odeia quando a gente fala isso, de passar o R dividindo. Enfim, vou dividir os dois membros, os dois lados da equação, por R. Isolei o I. Agora que eu isolei o I, eu vou substituir nesse termo aqui, para obter uma nova expressão para a minha potência. Então a potência vai ser igual a, no lugar do I, o que eu posso colocar? U sobre R, vezes U. Então U sobre R vezes U é a mesma coisa que P igual a U ao quadrado sobre R. E aí você tem a segunda expressão. Essas expressões são a base dessa nossa aula de hoje. E é muito importante que a gente saiba utilizar essas duas expressões. Por exemplo, quando eu comentei, lembra que eu fiz um spoilerzinho aqui? Lembra? Ó, eu comentei assim com vocês, ó. Quando eu uso uma resistência menor, por exemplo, se eu ligar os terminais elétricos aqui e não usar essa parte do meu resistor, eu vou estar usando uma resistência menor. Algumas pessoas acham que usar uma resistência menor vai esquentar menos a água. E não é isso que acontece. Se você usa uma resistência menor, esquenta mais a água. Como é que eu sei disso? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou explicar isso? Olha só. Olha para essa expressão aqui. Grego, potência não é diretamente proporcional à resistência, cara. Se eu aumentar a resistência, não deveria aumentar a potência? Calma. Pensa comigo. Se você olhar para essa equação aqui, entenda que aumentar a resistência implica em reduzir a corrente que vai estar atravessando aquele resistor. Certo? Claro, mantida por uma mesma diferença de potencial. Uma resistência maior dá uma corrente menor. Então, se você aumenta a resistência, você diminui a corrente. Aumentar a resistência diminui a corrente. Só que a corrente está elevada ao quadrado. Vai haver um aumento na resistência, mas como a corrente vai diminuir e ela está elevada ao quadrado, ela vai exercer uma influência bem maior do que a resistência. Então, aumentar a resistência vai diminuir muito a corrente, né? Vai diminuir a corrente na mesma proporção, só que ela está elevada ao quadrado. Isso faz com que a potência seja menor. Resistência maior, menos potência. Nesse caso, onde a tensão é mantida constante. Agora, olha para isso aqui. E nos casos onde a resistência é mantida constante? Se você tem uma resistência constante, qual é a influência que a diferença de potencial, que a tensão exerce sobre a potência? Percebe? Para uma resistência, para uma mesma resistência, o U, que é a nossa diferença de potencial, está elevado ao quadrado. Então, se você dobrar a tensão, a diferença de potencial, o que acontece com a potência? Bom, imagina, colocar um 2U aqui, elevado ao quadrado, vai ficar 4U ao quadrado. Então, a potência fica 4 vezes maior. Dobra a tensão, quadruplica a corrente, a potência. Claro, isso para uma mesma resistência. Uma mesma lâmpada, por exemplo. Você pegou uma lâmpada que foi feita para 110, você liga ela no 220, é o dobro da diferença de potencial para a mesma lâmpada, para a mesma resistência. Vai uma potência 4 vezes maior. Provavelmente essa lâmpada vai queimar. Se você pegar essa mesma lâmpada que foi feita para 220 e ligar no 110, o que vai acontecer? O U dividido pela metade, dividido por 2. Como está elevado ao quadrado, você vai ter uma potência dividida por 4. Isso significa que a lâmpada vai ter um brilho bem fraquinho. Não vai queimar, mas vai ter um brilho bem fraquinho.
Eu vou te mostrar no exercício daqui a pouco como é que isso aqui funciona. Mas essas são as duas equações, basicamente, que nós chamamos carinhosamente de P igual a R I ao quadrado, que é essa primeira aqui. Nós chamamos carinhosamente de piriri, e P igual a U ao quadrado sobre R. Não ficou legal aquilo ali, deixa eu botar uma outra cor aqui, um vermelhinho. P é igual a U ao quadrado sobre R, que é essa aqui de baixo, que nós chamamos de pururu. Então, pio, vale para qualquer bipolo, qualquer dipolo, piriri e pururu. Vou botar um vermelhinho aqui para não ficar com inveja da outra. Ó. Ficou até um sombreado, deu um efeito, né? Pio, piriri e pururu, certo? São as três equações, sendo que essas duas são especificamente para resistores, quando nós temos valores de resistência. Ou temos todo o resto e queremos achar resistência. Vamos ver como é que isso fica em alguns exercícios. Vamos dar uma olhadinha, vem aqui comigo. Primeiro, Universidade de Passo Fundo, 2020. Uma célula solar ou célula fotovoltaica converte energia solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Esse efeito consiste no surgimento de uma tensão elétrica em um material semicondutor, quando este é exposto à luz. Claro, por isso fotovoltaico. Foto tem a ver com luz, voltaico, né? Volt, diferença de potencial. Ele mantém uma diferença de potencial enquanto está sendo iluminado pela luz do sol. Assim, a célula funciona como um gerador de corrente contínua. Considerando uma experiência hipotética, na qual um condutor ôhmico de resistência igual a 20 ohms. Então veja, eu sei o valor da resistência elétrica. 20 ohms. É ligado aos terminais de uma célula fotovoltaica que gera uma tensão constante. Tensão é U, diferença de potencial, de 0,4 volts. Quando iluminada pela luz solar, é correto afirmar que a potência dissipada no resistor é D. Então ele quer saber quanto vai ser a potência dissipada nesse resistor. Lembrando que o que os resistores fazem? Transformam a quase totalidade da energia elétrica que chega em energia térmica, ou seja, eles dissipam essa energia. Então quanto vai ser essa potência dissipada? Essa é a pergunta. O que eu tenho? A resistência elétrica e a diferença de potencial, a tensão. Vamos lá? Opções. Pio, I vezes U. Piriri e pururu. Bom, qual das três eu vou utilizar? Eu poderia, inclusive, usar todas as três. Mas, para mim, é óbvio que vai ser mais fácil utilizar essa aqui, ó. Por quê? Porque o problema me forneceu o R e o U. Me forneceu a resistência elétrica e a diferença de potencial. Então, eu tenho o U e tenho o R, calculo a potência. Vai lá, vamos calcular a potência aqui. P vai ser igual a U ao quadrado, U era 0,4 ao quadrado, dividido por R, e o R, 20 ohms. Então, agora, matemática. 0,4 vezes 0,4, 0,16, dividido por 20. 0,16 dividido por 20, vamos fazer um cálculo, vou fazer o cálculo aqui nesse cantinho aqui, tá? Ó, 0,16, vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. 0,16, vou deixar um espaço para me garantir, dividido por 20. Bom, 0,16 por 20, eu vou igualar as casas decimais. São duas casas decimais, então vou aumentar 2 zeros aqui. Multiplicar os dois lados por 100. 16 dividido por 2.000, não dá para dividir. 0, aumenta um zero. 160 dividido por 2.000, ainda não dá. Mais um zero, mais um zero. 1.600 dividido por 2.000, ainda não dá. Coloco mais um zero aqui, mais um zero, agora dá. 16.000 dividido por 2.000. 16.000 dividido por 2.000, bom, agora como já está tudo acertado, eu posso até simplificar 3 zerinhos aqui. 16 dividido por 2, dá 8. 8 vezes 2, 16, para 16 nada. Então 0,008. E 0,008 é a mesma coisa que 8 vezes 10 na menos 3. 8 vezes 10 a menos 3, isso é uma potência? Watts.
E lembra, não te esquece que 10 a menos 3 é mili. Lembra? Mili, micro, nano, pico. 10 a menos 3 é mili. Então são 8 miliwatts. E aí a gente volta para a questão. 8 miliwatts, resposta letra E. 8 miliwatts. Grego, daria para usar as outras fórmulas? Daria, mas você teria um trabalho a mais. Porque como você conhece o R e o U, você poderia, por exemplo, calcular o I. O U igual a RI. E calculando o I, você poderia usar, por exemplo, essa segunda aqui. Poderia usar a terceira, mas seria um cálculo a mais. Para que fazer isso? Ele te deu a tensão e te deu a resistência, você calcula rapidamente a potência desse jeito. Beleza? Isso é um exemplo de exercício. Um outro exemplo seria esse aqui, ó. Enem 2015. A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts e o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tensão nominal de 220 volts. Você sabe o que é uma tensão nominal? O que é uma potência nominal? Quando a gente fala em tensão nominal, potência nominal, ou seja, os valores nominais de um aparelho elétrico são aqueles valores ideais. O fabricante coloca isso. Se você pegar uma lâmpada, você vai ver que está escrito na lâmpada algo do tipo 100 watts, 110 volts. Isso significa que quando ela estiver operando nas condições normais dela, se você ligar ela na tensão nominal, que seria a tensão correta dela, de 110 volts, ela vai dissipar uma potência de 100 watts. Isso são os valores nominais, certo? Veja que a lâmpada que ele comprou tem potência nominal de 100 watts. Se estiver ligada à tensão nominal, que seria a tensão correta para ela, para qual ela foi feita, de 220 volts. Mas o enunciado disse que a rede elétrica da residência é de 110 volts e não 220. Ou seja, ele comprou uma lâmpada errada. A tensão da casa dele é 110 e comprou uma lâmpada de 220. Será que essa lâmpada vai queimar? O que vai acontecer com ela? A pergunta é, se essa lâmpada for ligada na rede de 110, uma lâmpada cuja tensão nominal é 220, o que acontecerá? Letra A, a lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro da normal, pois a potência elétrica é o produto da tensão pela corrente. Não, porque é o seguinte, a potência é o produto da tensão pela corrente, mas a lâmpada não vai brilhar normalmente. Porque se a tensão nominal dela, a tensão para qual ela foi produzida é de 220 e ela foi ligada no 110, ela foi ligada numa tensão menor, a metade da tensão nominal, da tensão para qual ela foi feita. Então ela não vai brilhar normalmente. A lâmpada não acenderá? Não também. A lâmpada irá acender dissipando a potência de 50 watts, pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida à metade? Bom, vai ser uma potência menor, mas será que vai ser exatamente a metade? Se a tensão é a metade, a potência vai ser a metade também? Fiquei na dúvida nesse aqui. Letra D, a lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade? Essa vai ser a nossa resposta, certo? A letra C é uma opção viável, mas não é metade da potência, eu vou te mostrar que não é. Letra E, a lâmpada queimará, pois como a tensão é menor, a corrente será maior? Não. Ela vai brilhar fracamente. Agora, olha só. Potência é U ao quadrado sobre R. Lembra da equação Pururu? Ela vai ser a equação que eu vou usar para fazer a análise dessa questão. Você tem a tensão reduzida pela metade. A resistência é a mesma porque a lâmpada é a mesma. Você não mudou a lâmpada, você mudou a tensão na qual você ligou ela. Então, como a resistência é a mesma, imagina, na situação nominal, que seria a situação correta, a potência seria U ao quadrado sobre R. Na situação errada, na qual essa pessoa, esse morador, essa pessoa colocou a lâmpada, ele colocou a lâmpada numa tensão errada. Ele ligou ela numa... Vamos colocar aqui pelinha, a nova potência. Não vai ser U ao quadrado sobre R. Vai ser a metade do, lembra, de 220 para 110. Então eu vou colocar U sobre 2 elevado ao quadrado, dividido por R. Se você resolver isso aqui, você vai ver que vai ficar U ao quadrado sobre 4, dividido por R. Isso aqui é a mesma coisa que U ao quadrado sobre R, vezes
1 quarto. Eu vou tirar esse 4 aqui em evidência, esse 1 quarto aqui em evidência. Então a potência, nova potência, vai ser 1 quarto do U ao quadrado sobre R. Vai ser 1 quarto da potência nominal. E se a potência nominal, de acordo com o problema, era de 100 watts, a potência dissipada por essa lâmpada, que foi ligada de uma forma errada, vai ser 1 quarto de 100 watts, ou seja, 25 watts. Por isso a nossa letra D é correta. A lâmpada iria brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor. E a potência dissipada será menos da metade da nominal. Na verdade, vai ser 1 quarto da potência nominal. Beleza? Entendeu a ideia? Não vai queimar. Agora, o contrário, queimaria a lâmpada. Se a lâmpada tivesse uma tensão nominal de 110 e fosse ligada no 220, consegue entender como é que ficaria? Aqui, ao invés de ser U sobre 2, seria 2U. E 2U elevado ao quadrado daria 4U ao quadrado. Seria uma potência 4 vezes maior. Provavelmente a lâmpada queimaria. Por isso que aparelhos elétricos que são ligados em tensões maiores do que aquelas que eles são, do que as tensões nominais, eles provavelmente queimarão. Dificilmente eles vão resistir, porque a potência vai ser muito maior. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço. Fica com Deus.